Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribô, Haribô. Que bom, estamos aqui mais um dia, né, para trocarmos aqui um bate-papo espiritual. Espiritual, vamos falar de coisas espirituais, já que 98% das informações são assuntos materiais, né? Envolvendo coisas negativas, desagradáveis, brigas, divisões, né? Então, medo, né? Principalmente medo, né? Todo mundo com medo. Então, a mente, né, das pessoas negativizadas, elas só estão interessadas nesse assunto. Então, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Então, dessa forma, a vida vai acontecendo, né, do jeito que todo mundo está pensando, né? A ideia seria todo mundo se recolher internamente em meditação, em orações, em vibrar coisas bacanas, né? Fazer leituras de livros que nos dê assim, experiências superiores. A ideia é essa, né? Cada pessoa criar um centro vibracional, né, de amor, de gratidão, de bom humor, né, de brincar mais com os acontecimentos. Porque se todo mundo fica pensando em termos de julgar, de criticar, de medo, essa energia se expande para acontecimentos, né, voltados para essa frequência. Porque o mundo em que vivemos nada mais é do que a manifestação da soma desses pensamentos, né, que se chama egrégora, de uma coletividade pensando determinados assuntos, ok? Bom, então vamos aqui falar um verso aqui do Bhagavad Gita. Deixa eu pegar aquele, ó. Bhagavad Gita, onde capítulo 6, verso 24. Aqui Krishna está falando para Arjuna. É necessário ocupar-se na prática de yoga com fé e determinação, e não se desviar do caminho. Deve-se, sem exceção, abandonar todos os desejos materiais nascidos da especulação mental e, desse modo, controlar todos os sentidos por todos os lados através da mente. Certo? Então esse verso aqui ele é bem assim direto, né, para a pessoa que está querendo buscar a vida espiritual. Aqui me veio agora aqui na cabeça, né, vamos deixar um pouco o livro aqui de lado, me veio aqui na cabeça uma historinha, que é uma história, mas, né, é uma história zen, mas é uma história real, que denota até o significado desse verso, né, que às vezes é mais fácil a gente entender por analogia algo intelectual. Então, é dito que havia uma pessoa que tinha interesse, né, em descobrir o que é a vida, os mistérios da vida, quem sou eu, o que é o mundo, quem é Deus, né? E essa pessoa ficou sabendo que existia um mestre lá nos Himalaias, né? Vamos botar os Himalaias, que Himalaia sempre é da hora, como fala, né? Então, esse rapaz foi lá para o mestre, porque sabia que esse mestre, alguém falou para ele que
que ele tinha realizado Deus, que ele sabia quem era Deus. Então, naturalmente, né, despertou no coração dessa pessoa um desejo de se encontrar com essa pessoa, com esse ser, né, dito elevado, que sabia quem era Deus. Então ele viajou até os Himalaias, encontrou esse chamado, né, mestre, que tinha realizado Deus, que sabia quem era Deus, e a primeira pergunta é que ele falou assim: mestre, eu quero saber quem é Deus, porque eu sei que você realizou isso, né? Então o mestre, naturalmente, naquela postura de mestre, sempre falou: olha, antes de te dar essa resposta, que é uma resposta assim, bem complicada, metafísica, né, que está além da mente, eu sugiro que você fique aqui comigo durante um tempo, né, curtindo aqui, pegando a frequência do local para você ir se adaptando ao seu nível de purificação do corpo, para eu depois falar para você essa resposta. E o cara, né, o discípulo falou: não, tudo bem, então você é um discípulo seu, vou seguir, vou fazer tudo que você mandar. E aí o tempo foi passando, né? Esse discípulo sempre trabalhando para o mestre, ali cultivando no campo, e ele lavando o templo, estudando, né? Tinham vários livros e tal, e o mestre nunca falava nada para ele. E ele, como discípulo, mantinha, né, o silêncio, né, em respeito. Ele falou: bom, o mestre não deve ter falado agora porque eu ainda não estou pronto. Só que com o tempo, o discípulo foi se sentindo incomodado, ele não queria estar ali, naquele mosteiro, né, naquele local onde o mestre habitava, porque ele estava enjoado de esperar, né? O mestre nunca falava. Isso aí já tinha se passado uns 5 anos, mais ou menos. E o mestre sempre observando o discípulo, né? Então ele achava que, pô, estou aqui fazendo tudo que o mestre quer, estou aqui bonzinho, me devotando, mas ele não me fala, ele não me fala. E aí chegou uma hora que bateu o limite do discípulo, né? Passaram-se assim, uns 10 anos, e ele chegou para o mestre e falou: poxa, mestre, estou aqui há 10 anos, estudando, trabalhando para a sua pessoa, vivendo aqui renunciado, né, celibatário, mas aí o senhor não me revela quem é Deus, entende? Né? As pessoas geralmente elas estão sempre procurando alguém que revele para elas quem é Deus. Então o mestre falou assim: não, ainda você não está preparado, tal. Aí ele falou assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou embora desse mosteiro, perdi 10 anos da minha vida aqui, você falou que ia me dizer quem é Deus, não falou, e aí fez aquela bagunça geral, né, que a gente já sabe. E o mestre, vendo a situação assim, né, que o discípulo iria embora desencantado, né, que poderia até ficar com raiva de Deus, vamos dizer assim, porque ficou frustrado. Então o mestre pegou o discípulo e falou assim: vem cá, me acompanha até o rio. Aí tinha um rio lindo, transparente, né, e o mestre era uma pessoa forte, né, e o mestre mandou o discípulo entrar na água e aguardou um tempinho ali. Quando o discípulo menos esperou, o mestre afundou a cabeça do discípulo, né? Afundou a cabeça do discípulo assim, segurou. E aí o discípulo, depois de 1 minuto debaixo d'água, tentando sair, né, queria respirar de qualquer maneira e não conseguia, e aí estava sem oxigênio, sem nada, sofrendo. E aí o mestre segurava, e ele quase falecendo, assim, né, quase perdendo os sentidos. Aí quando o mestre soltou o discípulo, ele... Entendeu? Ele sentiu a respiração, a energia vital. Então aquele momento que ele estava ali debaixo da água, e ele teve essa realização do ar entrando em seus pulmões, revitalizando, né, esse ar que ele nunca
tinha percebido assim mais profundamente em sua vida. E assim, ele logicamente ficou irado com o seu mestre e falou assim: mas o que é isso? Você quer me matar só porque eu vou embora? Eu só perguntei quem era Deus e você vem aqui e quer me matar afogado, né? Aí o mestre olhou para ele assim: não, eu só estava fazendo um ensinamento para você, prático, né, da filosofia Zen, né, que diz que a partir do momento que você desejar realmente conhecer Deus, como você desejou respirar esse ar, né, nesse momento, então você está preparado, qualificado para encontrar Deus. Entende? Então essa é uma história sensacional. Porque enquanto o espírito não tiver essa avidez, né, esse desejo, essa vontade intensa de se encontrar com Deus, de realizar o divino no seu coração, mesmo que você tenha todo o conhecimento, mesmo que você esteja na presença de um mestre, certo? Você não vai atingir esse pico de consciência, essa ascensão de energia. Então essa história está falando isso. Você deve se colocar numa posição, na sua busca, onde você direcione completamente os seus pensamentos, né, os seus sentimentos, os seus desejos, para se conectar com Deus dentro do seu coração. Se não tiver essa energia poderosa, que geralmente vem de uma pessoa que está purificada, então, basicamente, você não vai conseguir maiores resultados no plano divino. Entende? Então, o que está colocado aqui é essa avidez, certo? Você tem que ser ávido por encontrar Deus. Porque é natural, é natural. Se você pergunta assim, poxa, quem sou eu? Quem é Deus? Aí nas escrituras fala, olha, existe uma relação eterna da sua alma com a alma suprema. Tá, mas como é que é essa relação? Aí você fala, eu sou uma energia superior, e Deus é uma energia original, assim, então eu venho de Deus, tá, mas isso tudo são palavras, são teorias, né? São o quê? Especulação mental, entende? Então, a ideia que Krishna está passando nesse verso é exatamente isso, você está pensando demais, está especulando demais, está desejando muito que os outros falem para você o que você mesmo tem que fazer. Não fica dependente das pessoas, de religiões, de escrituras, para realizar aquilo que já está dentro de você. Mas para você realizar isso, você tem que ter o desejo intenso. Não só de realizar Deus, qualquer coisa. Se você, por exemplo, quer... vou dar um exemplo aqui, não sei, deixa eu ver. Se você quer aprender a tocar um violão, ou aprender inglês, sei lá, todos os dias você tem que estar ali praticando. Mas você vai ficar melhor no violão quanto mais você gostar dessa ação. Eu adoro tocar, eu quero... né, eu não quero ser um tocador de violão para me amostrar para os outros. Eu quero ser um tocador de violão porque tocar violão é maravilhoso. Então você, com amor, com devoção, você aprende essa arte de tocar o violão. E quanto mais você praticar, quanto mais você treinar, mais você vai atingir a maestria, a perfeição nisso. Assim também falar, né, inglês, você, poxa, que bacana, eu quero aprender, porque eu quero ser um comunicador do mundo, né, não para se amostrar que fala inglês. Então, para tudo na nossa vida, a gente tem que colocar esse amor e essa devoção e esse interesse, essa atenção. Então, quanto mais avidez você tiver nesse processo de encontrar aquilo que você busca, né, ou se conectar, né, porque Deus não é algo que você vai encontrar, Deus não é um objeto a ser achado. Né? Deus ele está presente em tudo como essa existência suprema, como essa consciência suprema, como essa bem-aventurança suprema. Né? Então ele tem uma manifestação dentro do seu coração, uma forma absoluta,
E aí, quando você se rende a Deus, o que significa se render a Deus? Significa que você realmente estabeleceu na sua vida que você quer isso. Você não quer ficar brincando de vida espiritual. Você não quer ficar brincando de erudição, onde você fica aprendendo versos da Escritura. Entende? Tem que ser uma resolução só sua, interior. Então, tem que ser uma tomada de decisão da vida inteira, até você encontrar o objetivo, né? Não o objetivo ou o subjetivo, mas encontrar o divino dentro de você. Então você tem que se perguntar o quanto que você tem de avidez, né? É dito que o modo da ignorância, por exemplo, se tem um cara que quer encontrar Deus, mas está no modo da ignorância, a mente dele está preguiçosa, ele é procrastinador, deixa sempre para fazer a meditação depois, né, vai ler um livro, lê o livro só, lê um pouquinho, depois para, ou então vai ler o livro só depois de 2 anos, mesmo assim, com total desatenção. Ele não está assimilando essa sabedoria, né? Porque a sabedoria, ela não está no livro, mas você, ao ler, por exemplo, o Bhagavad Gita, você assimila a realidade absoluta dessas palavras através do seu espírito, entende? As palavras não vão dizer nada, mas você vai refletir o significado dessas palavras no seu coração, porque essas palavras foram faladas pela autoridade suprema, o próprio Deus. Então Deus, ele não só vai se revelar para você de dentro do coração, como ele também se revela de algumas formas naquilo que se chama o meio externo, né? Então o Bhagavad Gita é um presente filosófico que Krishna nos deu, instruindo a Arjuna, né? E nós temos que estar na posição de Arjuna para receber esse conhecimento. Porque no começo Arjuna estava em ignorância, né? Krishna colocou ele em ignorância, para que o Bhagavad Gita servisse para todos nós que estamos em ignorância atualmente. E aí no final do Bhagavad Gita, né, Arjuna estava numa situação conflituosa, ele estava no meio de um campo de batalha, certo? Então imagina a atenção dele naquilo que Krishna estava falando, que Deus estava narrando diretamente esse conhecimento que é chamado conhecimento mais secreto, mais confidencial. E Arjuna ouviu com muita atenção. Apesar dele estar diante do próprio Deus, no meio do campo de batalha, ele não sabia que era o próprio Deus. Mas quando Deus revelou o Bhagavad Gita, ele conseguiu compreender que quem estava, né, diante dele, Krishna, era o próprio Deus. E daí no final do Bhagavad Gita, quando Krishna terminou de falar, de narrar, Krishna falou assim: e aí, Arjuna, você entendeu ou você quer que eu repita o Bhagavad Gita? Quantas vidas mais você quer que eu repita o Bhagavad Gita para você? Aí Arjuna já tinha tido a realização, entende? Porque as palavras cantadas por Krishna, né? Gita quer dizer cantar, tocaram o espírito dele, elevaram, ascensionaram a energia dele. E no final do Bhagavad Gita, Arjuna falou: sim, Krishna, eu vou me render a você, né? Assim como essa história que nós contamos, Arjuna fez assim: entendi, né? Só que ele respirou Krishna. Então isso é maravilhoso, se a gente puder entender o que eu estou querendo falar. Quando você se rende a Deus, é que você já não usa mais a sua vida para viver uma vida normal, material, porque essa vida é uma ilusão. Então isso é maravilhoso quando você entende que a única coisa necessária para encontrar Deus é essa avidez. Só que para você entrar nesse caminho e realizar o divino, você tem que se render a esse ser supremo. Entende? Porque Deus, ele está aqui e agora sempre. E nós também.
Nós somos partes integrantes de Deus. Então, como Deus está aqui agora, nós também sempre estamos aqui agora em Deus. Não é que Deus está no futuro que a gente vai alcançar, né? Deus, ele é transcendental ao tempo e espaço. E nós também somos, né? Transcendemos também a passado, presente e futuro. Não é que você vai, assim, em alguma vida futura encontrar Krishna. Não é isso. Você vai encontrar Krishna agora, se você pegar o seu ego. O ego é que vive no tempo, né? A mente, quando ela acredita que é o corpo físico, quando você se identifica com o corpo físico através da sua mente, você perde a sua identidade espiritual. E aí você vive num tempo, mas você não tem nada a ver com o tempo, você é eterno, certo? E você está aqui agora. E Krishna também. Krishna é a fonte de tudo, certo? Então essa colocação assim, é muito importante para você absorver a necessidade real da espiritualidade em si. Então, vida espiritual não é só ficar orando, ou ficar mesmo cantando a japa, que é o processo mais eficaz para essa era de Kali Yuga, né? Cantar o santo nome de Deus. Mas se você não colocar a entrega, a dedicação, a avidez nisso, então você está pecando contra o espírito, né? Porque você está meia banda, assim, está meia banda, está morno, não está nem para lá, nem está para cá. Então, se você quer sair realmente desse mundo material, você quer sair não, você quer dissolver esse ego que está mantendo esse corpo físico e se associar com Deus, se conectar com Deus que está dentro do seu coração, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que realmente entregar a sua existência para a existência de Deus, né? E co-criar nesse mundo as formas, as maneiras, né, que Krishna ensina no Bhagavad Gita, para você estar sempre em consciência de Deus. Entende? Então, então vou ler o verso aqui de novo do Bhagavad Gita. Ó. É necessário ocupar-se na prática de yoga com fé e determinação. Certo? Então, a fé é esse elemento inicial, né? A fé traz também essa avidez, né? Você tem necessidade você tem que acreditar completamente que Deus vai se revelar para você, se você realmente desejar avidamente se encontrar com Ele. Por isso que lá o Mestre Cristo disse, né? Bata e a porta vai se abrir. Ou pede e receberás. Pede no coração e você vai receber. Vai receber o quê? A revelação de Deus, a graça de Deus. Você nunca vai simplesmente, através da leitura, através da introspecção, da reflexão, entender quem é Deus. Mas através da rendição, nessa avidez que se chama devoção, né? Como Krishna diz no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, torna-se o meu devoto, adora-me. Então adorar a Deus significa esse desejo intenso de querer realizar Deus na sua vida. Você pode até saber que Deus é Krishna, certo? Você pode estar cantando japa, mas se você não está realmente entregue a essa, não vou falar objetividade, a essa osmose espiritual com Deus, que está não só no seu coração, mas em tudo, então não vai adiantar nada, certo? Isso que eu bato aqui muito na tecla, é mais importante você se dedicar em meditação, nesse sentimento amoroso, de pedir realmente a Deus com carinho que Ele se revele, do que simplesmente você ficar estudando, né? Mas quando você está realizado em Deus, quando você estuda, o significado é maravilhoso, de todas as escrituras, certo? Então tem que ser como Arjuna, você tem que se sentir que você está no meio de um campo de batalha, que você pode morrer a qualquer momento,
Então você tem que lutar, mas você tem que lutar na vida com sabedoria, né? Lutar na vida com sabedoria significa você entender que você não é esse corpo material, que você não é a mente, o ego, que está sustentando uma existência temporária que quer, assim, tá pensando no futuro, ou no mundo lá celestial, assim, você tem que se fixar naquilo que você é, o espírito, e daí vai realizar o divino, né? O divino vai se realizar para você, porque você realmente está querendo, você está ali batendo na porta. Quanto mais você perturbar Deus dentro do seu coração, melhor. Deus gosta de ver que a pessoa, né, o espírito, realmente quer sair dessa ilusão, dessa maia. Certo? Então isso é maravilhoso. Não tenha vergonha, nem medo, não tenha, eu estou enchendo o saco de Deus. Pode encher, é isso que nós temos que fazer. Rendição a Deus significa essa total necessidade interna, né, de querer respirar o ar divino dentro do coração. Né? Então essa pessoa que ficou ali com o mestre durante 10 anos, o mestre ficava observando o quanto que ele tinha desejo de realmente realizar Deus. Ele não tinha desejo, ele ficava ali esperando que o mestre falasse alguma coisa para ele. Mas se o mestre falasse alguma coisa para ele, não ia adiantar nada, porque era só uma informação mental. É a mesma coisa você pegar o Bhagavad Gita aqui e ficar lendo, é informação mental. Né? Apesar do Bhagavad Gita ser a manifestação do próprio Deus em forma literária. Da mesma forma, se Krishna, né, aparecer assim na sua frente, como ele apareceu lá no mundo, lá no tempo lá da batalha de Kurukshetra, muitas pessoas não reconheceram que ele era Deus. Né? Inclusive Arjuna ficou em ignorância na hora que ele estava falando o conhecimento para Arjuna. Então Deus coloca todo mundo em ignorância se não houver essa avidez, se não houver esse desejo necessário de realizarmos ele. Então Krishna Deus, ele é a coisa mais fácil de realizar. Depende do quanto estamos espiritualmente desejosos de receber essa graça, essa revelação. Então você tem que bater na porta. Então Deus está ouvindo. Quando você está batendo na porta, não é bater uma vez, 2 vezes e vai embora, não. Não é pediu, Deus, eu quero isso, aí fica com raivinha porque Deus não se revelou. Aí, vou procurar outra coisa. Vou viver minha vida material, não vou perder tempo com esse negócio de Deus, de realização de Deus. Então Krishna, ele é bem enfático. Né? Ele está falando aqui, é necessário ocupar-se na prática de yoga com fé. Está entendendo? A fé. Fé eu quero, é fé, eu vou conseguir de qualquer maneira, ninguém vai me atrapalhar, nada de fora do mundo, nenhuma coisa boa, nenhuma coisa ruim vai atrapalhar essa minha fé. Eu tenho avidez, eu tenho desejo, eu quero isso. E quando você faz essa ação, né, firme e energética, Deus que está no seu coração, ele vai abrir a porta para você entrar, certo? Então temos que estar prestando atenção com o que Deus está falando aqui no Bhagavad Gita, né? Com fé e determinação. É necessário, né? Não é um livre-arbítrio, eu vou porque isso, por causa de... Não, é necessário, você é uma alma que está iludida aqui nesse mundo material. Você tem que sentir essa necessidade. Eu não quero ficar mais sujeito a uma prisão material onde eu fico limitado num corpo e sentindo miséria, sofrimento, medo, né, ansiedade com o futuro, com o passado, traumas. Fico sempre me condenando, me achando menos, né, ou também me achando mais, com orgulho. Então isso tudo aí é ego, é maia, é falso ego. Então tem que ter essa determinação. Eu quero
e eu vou conseguir. E Krishna gosta disso, que é o guerreiro. O guerreiro não é ficar lutando aí com as outras pessoas, não. O guerreiro é aquele que luta para vencer a si próprio. Esse é o maior guerreiro, né? O maior guerreiro é esse. A batalha de Kurukshetra está acontecendo dentro de você. Então, quando você recebe a instrução do Bhagavad Gita, quando Krishna está falando aqui, você tem que ver Deus falando para você de dentro do seu coração. Você tem que se situar aí entre a mente, né, e o espírito. E não aceitar a proposta do falso ego. Falso ego é a mente se identificando com o corpo material, algo que você não é. Né? Então, então vou repetir de novo, é sempre bom repetir, fixa esse verso, tá? Fixa esse verso que não é brincadeira não. É necessário ocupar-se na prática de yoga com fé e determinação e não se desviar do caminho. Olha só como que Deus é. Né? Não adianta sua mente ter essa avidez, eu quero realizar Krishna, aí você começa a fazer a prática, fica todo empolgado, começa a cantar japa, começa a meditar em Deus, começa a meditar no eu, quem sou eu, aí passa um tempo, a sua fé, entende? A sua determinação, então aí você vai, tá aqui, ó, você vai se desviar do caminho, entende? Você vai ir para o caminho material, o caminho do mundo. Então, a cada momento, a cada dia, você tem que saber o que você realmente quer. É lógico que você está dentro, né, de uma maia, dentro de uma ilusão, certo? Você está dentro de uma ilusão e você sempre, de alguma forma, tem uma força material que está te puxando para baixo. Está te puxando para a densidade. Então o espírito, quanto mais consciente ele fica, quanto mais ele ascensiona a energia dele, menos essas energias densas começam a te puxar para baixo, certo? E vai ter um dia que quando você realizar Deus no seu coração, quando você realmente se conectar em unidade de identidade com esse ser supremo que está no seu coração, então basicamente você transcende, né, aquilo que é chamado, essa energia densa que mantém, né, essa ilusão enquanto você pensa que é o falso ego. Então vai ter uma hora que essa porta vai se abrir e Deus ele vai pelo contrário, ele vai atrás de você e vai te empurrar para você entrar nesse reino de Deus que está dentro do seu coração, certo? Não o coração do corpo físico, tem o coração existencial. Coração místico, existencial, ele está aqui agora, certo? Aí, continua Krishna falando aqui, ó, deve-se, sem exceção, abandonar todos os desejos materiais nascidos da especulação mental, né? Porque, imagina, voltando àquela história do começo, quando o discípulo foi encontrar com o mestre, ele estava especulando, né? Quem é Deus? Ele queria, era mais uma curiosidade do que uma entrega total para que Deus se revelasse no coração dele. Né? Então ele está falando assim, ó, você tem que abandonar todos os desejos materiais nascidos da especulação mental. Então, para aquele discípulo, querer conhecer Deus era um desejo material, era um desejo do ego, né? Que o ego está sempre em dúvida, né? Talvez Deus exista, talvez Deus não exista, mas tem alguém ali que mais ou menos que se realizou em Deus, então eu vou me aproximar dele, mas isso é um desejo do ego, é um desejo material. Entendeu? Quando você quer realmente realizar Deus no seu coração, você não precisa ir para nenhum lugar. Você simplesmente tem que ter essa avidez. Você tem que concentrar sua energia com fé e determinação. É isso que Krishna está falando aqui. Né? Por isso esse capítulo é chamado o quê? Dhyana e Yoga. A yoga, a união com Deus através de dhyana, a meditação. Né? Não é Dhyana, deus da guerra lá da Grécia, não. Né? Então, mas é uma guerra, né?
A meditação é o quê? Você tem que estar sempre lembrando. Através da sabedoria você entende. Ah, porque Deus é assim, Ele tem essa forma. Deus também é a energia sem forma. Eu sou uma energia de Deus também, só que num aspecto diferente da energia material, né? Há um processo de eu manter minha mente ocupada no santo nome de Deus, ou nos passatempos divinos, né? Ou no estudo do Bhagavad Gita, ou da adoração à deidade. É, qualquer método que faça você estar sempre, né, sem desejos materiais, mas simplesmente com aquela eloquência interna, onde a sabedoria ela não vai vir de fora para dentro. Né? A sabedoria é algo que nasce da sua intuição, não é um conhecimento. A sabedoria é uma realização desse conhecimento no nível espiritual. Isso que é intuição. Aí você vai começar a ver o mundo de uma forma diferente. Aí você vai não ter mais dúvidas. A sua fé vai ficar cada vez mais forte. A sua determinação vai aumentar de uma maneira, porque quando você vê que isso é uma realidade, quando você começa a realizar dentro do seu coração esse gostinho de Deus, esse gostinho superior, você já não vai ter mais determinação para conquistar coisas materiais. Você já não vai querer mais voltar àquela plataforma que realmente era a causa da sua ilusão, do seu medo, da sua ansiedade, da sua lamentação, da sua preocupação, né? Aqui no mundo material há prazeres relacionados ao corpo e à mente, mas também são prazeres falsos, temporários. Você obtém durante um pequeno tempo, mas logo depois você já quer abandonar, né? Como diz, né, repetindo aqui, o excesso de prazer gera dor nesse mundo material. Então, quanto mais coisas, né, você vê a pessoa poderosa que tem muito dinheiro, conquista tudo, no final ela quer renunciar, porque aquilo não deu prazer para ela, né? Aquilo que ela acreditava, né? Um homem milionário ele vai renunciar mais facilmente do que uma pessoa pobre. Porque o homem milionário ele realizou que toda aquela riqueza, todos aqueles prazeres que ele teve na vida não deram para ele o gostinho da felicidade real, certo? A pessoa que é pobre não, ainda vai tentar conquistar, acha que o mundo material é maravilhoso, é encantador, que se ele conseguir o carrinho dele, ou se ele conseguir a casa, aí o dinheiro, e aí vai, né? Aí vai. Então, por que não renunciar tanto à pobreza quanto à riqueza? Né? Vamos renunciar. Deixa que Deus vai trazer para você o que você precisa, porque quem está mantendo toda a existência é Deus, é Vishnu, é Krishna. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó, deve-se abandonar todos os desejos materiais, os desejos que estão fazendo com que a gente fique mais preso dentro dessa energia material. Então isso é sofrimento. O espírito não quer isso. O espírito ele quer comungar com o divino, né? Como aquele cara da história que quando ele respirou esse ar, esse oxigênio, né? Ele sentiu o néctar, ele sentiu o prazer completo de respirar. Porque aquela pessoa ela sempre esteve respirando a vida toda, mas ele não pôde sentir o ar dessa forma intensa que vai trazer aquela felicidade ao respirar, entende? Da mesma forma, tudo é Deus, mas você não está percebendo Deus, né? Deus está dentro do seu coração, ele é tudo, todas essas formas, ele é esse corpo material, ele é a mente, né? Ele é as minhas palavras que eu estou falando agora, tudo é Deus, a respiração mesmo, tudo é Deus. Mas você não sente, por quê? Porque você está tentando conquistar coisas materiais, você esquece de toda a graça, de toda a bênção de Deus na sua vida, né? Então, quando você realiza essa existência divina no seu coração, é como esse respirar, você, uau, estou aqui vendo Deus em tudo, Deus no meu coração. Então, você vai chegar nesse ponto de consciência,
Mas para chegar você tem que ter essa avidez de viver e falar assim, eu quero viver sentindo a presença de Deus em tudo, em todos, né? Em cada micromilésimo de tempo da minha existência eu quero ser consciente de Deus e viver nessa gratidão, nesse amor, nessa felicidade, nessa consciência, né? Nessa verdade maravilhosa que é Deus. E essa verdade já está aqui no seu coração. Por isso que o Cristo está falando. Né? Se você conhecer a verdade que está aqui agora com você, junto com a sua verdade, com o que você é também, então você vai se libertar. Você já não vai mais ficar se relacionando com esse mundo material, porque agora você se tornou uma pessoa desperta. Né? Você se tornou aquilo que você sempre foi. Não é que você tem que ser algo superior, um iluminado, um autorrealizado. Você já é, só que você está vivendo num ego que está te prendendo nesse mundo material e cheio de desejos materiais, né, como ele fala aqui, ó, nascidos dessa especulação mental, ou seja, a mente especulando para cada vez mais estar emaranhada nesse mundo através da aversão e do apego. Então, como você está assim, você não nasce no seu coração essa avidez. Mas quando você entende que esse mundo material é algo completamente passageiro, que é só uma movimentação, né, de algo que está mudando o tempo todo, e que você é o elemento que não muda, mas que está assistindo esse cinema aqui da vida material, quando você tem esse conhecimento, aí você começa a discernir. O que é a inteligência do ser humano? É o poder de discernir, de saber o que é real e o que é irreal. O que é o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita é a inteligência de Deus, discernindo o conhecimento para você. Por isso que nós temos que estudar, certo? Agora, temos que estudar, mas o elemento principal é a prática daquilo que você estudou. Porque senão você pode estudar milhões de escrituras, pode ler várias vezes o Bhagavad Gita, mas não vai servir para nada. Vai ser, como fala aqui, especulação mental. Então tem que tirar esse desejo material. Às vezes, para realizar Deus, há oculto na pessoa um desejo material. Pode ser de poder místico, pode ser de querer ir para as regiões celestiais, pode ser de querer ter uma vida mais confortável materialmente. Então, tudo isso é desejo material. Então, Krishna fala, não é assim que eu vou me revelar para você, certo? Se você quiser que eu me revele para você, você tem que se entregar para mim sem ego, sem interesse, porque é só assim que Deus consegue se revelar para você, para o espírito. Entende? Por isso que no comecinho do Bhagavad Gita, Krishna está explicando sobre o espírito, quem somos nós. Né? Para Arjuna se situar na posição espiritual, antes de ouvir o que Krishna está falando. Porque se você ouvir com um ouvido material, se você quiser perceber as palavras de Krishna com a sua mente, com a sua especulação, com o seu intelecto, sinto muito, você vai continuar nesse processo de ilusão, vai continuar tendo outros corpos. Aí Krishna fala no Bhagavad Gita, e depois de muitos e muitos nascimentos, você vai desenvolver essa avidez de não querer ficar mais nesse mundo material e se render a mim, que estou dentro do seu coração e que também estou em tudo, né? Porque Deus é a existência absoluta, é a consciência absoluta e é a felicidade absoluta. Então, Krishna é Satchitananda Vigraha, né? A forma completa de tudo. E você está vivendo nessa existência, a sua existência está nessa existência, a sua consciência está nessa consciência, a sua felicidade está nessa felicidade absoluta. Mas porque você está se identificando com os desejos materiais nascidos da especulação mental, né? Você está vivendo na sua mente, não está vivendo no espírito, e aí você está perdendo tudo isso. Você está vivendo no mundo da morte, do medo, do tempo, do espaço.
Então você tem que entender que ao mesmo tempo você não precisa estar vivendo nisso, né? Estou no mundo, mas não sou do mundo. Você pode estar aqui nessa experiência, nessa forma humana, em gratidão, entendendo, né? E tomando a decisão com o espírito, não com a mente. E aí você vai conseguir escapar dessa região, dessa prisão de envoltórios densos, né? Porque o espírito ele não tem nada a ver com isso aqui, ele é transcendental, certo? Então deixa eu terminar o verso aqui, senão a gente vai longe. Então você abandona todos os desejos materiais da exploração mental e desse modo controla todos os sentidos por todos os lados através da mente. Olha só como Krishna, né? Nesse verso aqui, ele ficou bem pesado mesmo. Porque Krishna falou, olha, se você quiser me realizar, você tem que controlar todos os sentidos por todos os lados. Então tem que prestar atenção, o que eu estou vendo, o que eu estou querendo ver, o que eu estou querendo ouvir, o que eu estou querendo comer, o que eu estou querendo falar, o que eu estou querendo experimentar com a minha sensibilidade, né, de pele, de carne, o que eu estou querendo respirar. Entende? Então, todos os lados, você está sempre, orar e vigiar, você está sempre observando. Ah, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Ah, então não quero, descarta. Aí vem qualquer informação que venha do externo, que não tenha relação com o sagrado, com o divino, que é aquilo que você está avidamente desejando encontrar no seu coração, aquilo é desfavorável. Né? É desfavorável, porque aí você vai conectar os seus sentidos com os objetos dos sentidos, com as pessoas do mundo. E aí você externaliza a sua energia, né? Que nada mais essa energia externa nada mais é do que a mente manifestada. Você vive num grande filme mental, e esse corpo material é um personagem criado pela sua mente para você ficar preso aqui. Então, por que você continua aceitando essa condição? Essa é a sua chamada ignorância. Você está ignorando, né, a sua espiritualidade, a sua realidade, certo? Esse mundo material, ele é real em Deus, mas na mente ele é algo ilusório. Ele é uma aparência, né? Por isso que Maya significa aquilo que parece. Mas aquilo que parece, mas não é criado pela mente. A mente é que cria essa loucura, é um cinema que não tem nada a ver. Então Krishna ele vem nesse cinema universal, né? Deus vem, ou ele manda os seus devotos, e seus devotos começam a falar sobre essa porta, essa saída, né? Como diz o Mestre Cristo, né? Eu sou a porta. Eu sou a porta que nenhum homem pode fechar. Então você é a porta, ou a porta é estreita, né? A porta para Deus ela é estreita. Poucos têm essa decisão ávida de se render a Deus e passar por ela. Mas a porta do inferno, que é a porta da ilusão, dos desejos materiais, é bem larga. E a maioria das pessoas fica nessa porta, passa por essa porta. Então, dentro de você está essa porta estreita. Vai depender unicamente de você querer que Deus se revele para você. E eu te digo aqui agora, Deus, ele quer se revelar para você. A única coisa que Deus quer fazer nesse mundo é se revelar para você e estabelecer um vínculo de amor. Certo? Ele mostrar que você é o amor dele manifestado nesse mundo. Que você deve levar o amor dele para as outras almas, para que elas despertem esse amor também e se conectem com ele. A felicidade de Krishna é ver o seu devoto feliz. E a felicidade do devoto é ver Deus feliz. Né? Se bem que a gente pode falar assim, porque Deus ele é sempre feliz. Mas existe um nível, assim, vamos dizer assim, que
Deus ele não está feliz quando você está vivendo em ignorância, nessa ignorância onde você está à parte dele, certo? Deus ele é completamente feliz, ele é a felicidade suprema, ele é o todo completo. Porém, enquanto a parte dele não está vivendo integrada nele, vamos dizer assim que existe um aspecto de infelicidade em Deus. Não que Deus seja infeliz por causa disso, mas ele está infeliz porque você não está correspondendo amorosamente a ele, né? Então, o oceano de bem-aventurança aumenta, como diz Chaitanya Mahaprabhu, quanto mais pessoas estiverem integradas no amor de Deus. Quanto mais pessoas estiverem vivendo amorosamente nessa consciência suprema, que é chamada, né, Vasudeva, mais Deus está, né, regozijando, mais Deus está maravilhado, né, expandindo essa alegria, esse mundo, criando, né, gerando a sua existência continuamente dentro desse acontecimento eterno, né, onde o mundo material se manifesta dentro da mente, e daí a gente tem que se libertar da mente. E para isso temos que fazer um esforço, certo? Se você não consegue fazer um esforço, se aproxima de alguém que já está vivendo nessa realização interna. Se aproxima, faz perguntas, né? Presta serviço. Aí isso está no verso 34 do Bhagavad Gita. Então essa pessoa que vê a verdade, ela vai te transmitir a verdade. Talvez até no silêncio, não nas palavras, né? Se esse discípulo aí inicial da nossa história tivesse se aproximado desse mestre que já estava vivendo nessa conexão da consciência divina e simplesmente ávido de entender isso, se ele se sentasse, mesmo que fosse no silêncio do mestre, e isso é uma probabilidade, muitos mestres já fizeram isso, a sintonia da energia divina, desse ser que está conectado com Deus, ela vai passar para as pessoas que realmente estão querendo sentir essa vibração. Então essa avidez cria a condição para que o mestre possa derramar nessa pessoa a própria realidade que é essa pessoa e ele, entendeu? O mestre e o discípulo, eles são a mesma realidade de Deus. Mas você tem que se preparar. Então não adianta vir querer chorar ou reclamar, mas eu tentei, mas poxa, eu tentei tantos anos, mas você não colocou força. Se você realmente colocar a força, a atenção, o desejo, isso tem que ser para a vida toda, ou até o momento em que você receber a misericórdia e a graça de Deus, então não vai adiantar. Aí você vai ficar pulando de vida em vida até acordar e falar assim, não quero mais sofrer, esse mundo está me trazendo muitas coisas que, né, esse mundo não está legal, né? Então não tem mundo legal e mundo não legal, ou mundo ruim, ou mundo bom. O mundo é o que é o mundo está acontecendo. Mas você tem que sair dessa furada, né, dessa mentira ilusória criada pela mente, entrar no espírito e aí você vai viver no mundo de boa, conectado com Deus. Enquanto a maioria das pessoas está vivendo iludida, dividida, né, brigando, aí fica lá na política, aí fica defendendo partidos, defendendo ideais, ou a religião, né, o fanatismo. Por quê? Porque a pessoa não entende. Ela está na mente, a mente divide, a mente separa tudo. Então Krishna fala, você tem que, aqui, ó, controlar todos os sentidos, por todos os lados, através da mente. Você é o senhor da sua mente. Para aquele verso que nós lemos na aula passada, para aquele que conquistou a mente, ela é o melhor dos amigos. Mas para aquele que fracassou nessa tarefa de conquistar a mente, ela é o pior dos inimigos. Então você tem que decidir. Não fique esperando amanhã quando a minha vida estiver melhor, vou me dedicar a Deus. A sua vida nunca vai estar melhor. A vida material não tem melhor. Mesmo que o mundo material esteja bom, entre aspas, o seu espírito não vai estar satisfeito com a energia material. Que aqui não é o lugar do espírito. Aqui é uma escola, é um local de aprendermos
a sair desse mundo. E aqui nós temos um manual excelente, né, que é, né, o Bhagavad Gita, certo? Então, acho que eu falei demais já, vou terminar aqui, vou ler o verso, né? Então, o verso 6 do capítulo, verso 24 do capítulo 6. Agora ouço com bastante atenção, tá? E guardem tudo isso que eu falei, prestem atenção, porque se você entrar em contato com Deus, o propósito da sua vida está realizado, certo? Como fala, game over, acabou o jogo material. Então vamos colocar toda a nossa energia nisso. Não vamos ficar morosos ou dividindo a nossa energia com o mundo material e o mundo espiritual, certo? Dê a atenção necessária ao mundo material na quantidade que é necessária para você sobreviver no corpo, certo? Mas na maioria da energia tem que estar no espírito, na consciência. Mesmo que você esteja vivendo no mundo material, você tem que estar sempre lembrando. Você pode sempre cantar, levar sua japa onde você for, pode estar sempre meditando em Deus. Então não tem desculpa. A desculpa é só essa, porque você não tem avidez, você não tem interesse real, né? Esse interesse elevado de se voltar para Deus. Então as pessoas ficam aqui nesse mundo andando no mesmo lugar, certo? Então vamos ler o verso aqui. É necessário ocupar-se na prática de yoga, união com Deus, com fé e determinação, e não se desviar do caminho. Nenhum momento. Deve-se, sem exceção, abandonar todos os desejos materiais. Tudo aquilo que está fazendo você ir para fora, experimentar essa ilusão. Você quer sonhar, você quer ficar sonhando, deitado, dormindo na sua cama. Então você tem que abandonar todos os desejos materiais nascidos da especulação mental, da especulação, da racionalização, de encontrar desculpas para achar que esse mundo material é bom. Não é bom, gente. Esse mundo material ele só é bom quando você está vivendo na consciência de Deus. Porque aí você pode ver Deus no mundo. Essa é a vantagem. Certo? E desse modo controlar os sentidos por todos os lados através da mente. Ok? Haribo, Haribo. Agradeço então a presença de vocês, né, por ouvirem essa aula aqui. São quase uma hora de aula, mas falar de Deus, né, nunca é demais, porque é esse papo aqui que vai te libertar da sua paranoia, da sua neurose, dos seus traumas, dos seus medos, das suas agonias, dos seus sentimentos de inferioridade, de superioridade, de você achar que é um sabichão. Assim. Nada disso. Quando você se torna um devoto de Krishna, de Deus, você se torna muito humilde e leva a mensagem para as pessoas. Quem quiser, ouça. Quem não quiser, Haribo. É isso aí. Fique sempre com Deus. Haribo!